som rumo ao Oriente. O melhor de tudo é sentir a face radiosa de meu Salvador sorrindo para mim e ter a certeza de que Deus se agrada de mim. Por trás de sua exuberância juvenil jazia um inabalável senso de compromisso. Na verdade, ela estava consciente de que, pelo batismo pentecostal, fora revestida de poder para anunciar as boas novas. Com a mesma inspiração e confiança, um século depois, coreanos, singapurenses, filipinos, indianos, salvadorenhos, brasileiros, nigerianos e outros pentecostais e carismáticos arriscaram tudo para ir até os confins da terra a fim de proclamar este evangelho do reino, como testemunhas de todas as nações. Mateus 24:14. Essa é a história das missões pentecostais ao redor do mundo no cristianismo de nossos dias. Ok? Então, essa é a contribuição pentecostal para o mundo, né? Esta é a força do pentecostalismo que dinamizou, que potencializou, tá certo? Que de fato trouxe uma explosão através dessas manifestações do Espírito Santo, desse entusiasmo, dessa dedicação, dessa coragem, dessa valentia para enfrentar esses obstáculos, vencer todas essas oposições e pregar Cristo Jesus, pregar Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, operante em nossos dias, e o Espírito Santo de Deus, tá certo? Como líder, né, desse movimento, governando este movimento e levando adiante esta obra. Então nós temos aí um grande impacto pentecostal, né? Agora falando especificamente acerca do Brasil, acerca das missões aqui, você tem alguns movimentos. Então onde estamos no material, né? Falando acerca disso que estamos tratando agora. Estamos falando acerca do movimento pentecostal no Brasil, tá certo? Você tem o título aí no nosso trabalho, né? Lembrando que a gente está deixando a Assembleia de Deus para uma aula específica, né? Nossa última aula, que será dada. Estamos abordando aqui, a gente vai abordar por alto, né? Esse trabalho desenvolvido aí pela congregação cristã. A gente vai abordar esse trabalho desenvolvido a partir daquilo que o pastor organizou aqui. Eu vou passar já o trabalho dele, né? Então a gente vai ver que ele vai abordar isso de forma bastante inteligente, colocando aí de forma lógica, né, qual foi o desenvolvimento desse trabalho da congregação cristã, tá certo? Da igreja quadrangular, a igreja pentecostal Deus é Amor, conforme ele vai colocar também, e o neopentecostalismo, tá? Então a gente vai abordar também alguma coisa do neopentecostalismo. E agora, a partir daquilo que eu estou desenvolvendo aqui em tela, você tem síntese histórica da evangelização. Aliás, isso aqui já foi passado. A síntese histórica da evangelização católica, eu só vou citar nesse primeiro parágrafo aqui, somente para a gente relembrar. Tá ok? Eu vou passar, na verdade, primeiro os protestantes do Brasil, que é o conteúdo que encerra a nossa apostila. Então é isso que eu estou tratando agora, do conteúdo que encerra a nossa apostila. Lembrando que eu deixei a Assembleia de Deus para a última aula, que eu quero falar especificamente sobre a Assembleia de Deus. Então, os pioneiros protestantes no Brasil, né? Primeira síntese histórica católica, pioneiros protestantes no Brasil, que é onde ele vai tratar aqui, ó, primeiros imigrantes protestantes. Os que vieram por invasão, que são franceses e holandeses. Os que vieram por migração, que são ingleses e alemães. Tá? E depois as missões independentes das igrejas, que é onde ele vai até concluir a apostila. Então, no primeiro momento, que é a chamada síntese histórica da evangelização católica no Brasil, você tem o seguinte, ó, no Brasil, primeiramente chegaram os católicos, apoiados nas conquistas territoriais da coroa portuguesa, tá? Então, para o Brasil, América Latina como um todo, de México até a Argentina, você tem a influência da coroa espanhola, né? Se estenderam em terras brasileiras a fim de empreender a extração de tudo quanto lhes rendesse riquezas em território europeu, primeiramente por meio da extração que lhe rendesse riqueza em território europeu, né? Extrair daqui para fortalecer a sua presença na Europa, né? Seu reino, fortalecimento da coroa, né? Com fortalecimento do seu exército, da sua armada marítima, para que pudesse expandir cada vez mais a sua influência. Primeiramente por meio da extração do pau-brasil, então o primeiro elemento que eles conseguiram ver como valioso, né, interessante para que se extraísse daqui. Então o primeiro contato com as tribos indígenas do litoral, a troca de produtos manufaturados, que para o indígena era algo completamente novo,
Então mesmo que alguém diga, nossa, eu comprar o Brasil por um espelho, mas esse espelho era algo extraordinário para o indígena, que não tinha produtos manufaturados aqui. Principalmente as tribos que habitavam esse território aqui do Brasil, que eram tribos nômades, coletoras, guerreiras. Então havia muitas das vezes guerra entre essas tribos. Então, diferentemente dos astecas, dos maias, dos incas, ok? Os incas, né, que estavam nos Andes, que tinham já um desenvolvimento mais sedentário, fabril, já lidavam aí desenvolviam algumas técnicas, né? Essas tribos daqui eram mais nômades, então eles não tinham um desenvolvimento fabril tão grande, né? Eram mais atrasados nessa área. Então, quando eles receberam esses produtos manufaturados, para eles isso era extraordinário, né? Depois, com a ampliação dos engenhos, aí depois do ciclo do pau-brasil, vai haver então a divisão das terras nas capitanias hereditárias, a entrega dessas capitanias, né, a representantes da coroa portuguesa, né, que vão representar eles administrativamente aqui, e vão organizar então, tá certo, nessas capitanias os engenhos para essa nova fonte de riqueza, que seria o plantio da cana-de-açúcar, a vinda para cá dos contingentes, tá certo, africanos que foram sequestrados na África e empregados aqui como mão de obra escrava, e a extração então, né, do açúcar para o comércio na Europa. Então você tem aqui esse trabalho, né, a extração de tudo quanto lhe rendesse riquezas, os engenhos, né, de cana-de-açúcar, de plantio de cana-de-açúcar, que demandaram contingentes de negros africanos sequestrados para o trabalho forçado como escravos e posteriormente a extração e envio à Europa, né, de pedras preciosas, que já é outro ciclo, né, quando eles começam a descobrir jazidas aí de ouro, de pedras preciosas para a extração e envio para Portugal. Quando foram descobertas, né? E foi nessa esteira que vieram também as primeiras representações da Cúria Romana. Aí você tem o que eu chamei já o patronato, né? A igreja oficial, a estrutura eclesiástica oficial, que foi implantada pela coroa, tá certo? Cujos representantes eram nomeados pela coroa. Apenas aprovados pelo Papa, mas eram nomeados pela coroa. E por outro lado, as bulas papais, os documentos papais tinham que passar pela verificação da coroa. Então o Papa não tinha ingerência direta sobre a colônia. E aí você tem alguns grupos que vêm para cá também, independentemente desses grupos oficiais do patronato, né, da coroa, e que atuam aqui no evangelismo diretamente aos indígenas, organizam essas vilas, né, indígenas e acabam então não prestando contas, né, não se subordinando à coroa. E isso cria para eles muitos conflitos. Representações da Cúria Romana e a sua filial de Lisboa, por meio da pessoa de Manuel da Nóbrega, que despachou para cá os primeiros padres em 29 de março de 1549, quase 50 anos depois de Cabral, estabelecendo aqui o domínio total do ambiente religioso, com apoio, né, pleno do Estado, né, da coroa, pelo regime do patronato. Então a religião não foi apenas a religião oficial durante um tempo, foi a única religião permitida, ok? Então qualquer outra manifestação de religiosidade era proibida, tanto a dos indígenas, quanto a dos africanos, quanto de protestantes que viessem para cá. Eram completamente proibidas. Então o primeiro momento foi esse. Permanecendo como única religião autorizada até 1824. Até 1824, quando enfim foi estabelecida a Constituição que reconhecia ainda o catolicismo, era oficial, o catolicismo era a religião oficial, mas abrangia a liberdade de professar e seguir outros credos, outras religiões. Mas antes mesmo dessa liberdade, e ainda mais depois dela, podemos observar ao longo da história muitos grupos reformados que empreenderam a arriscada tarefa de se estabelecer em território brasileiro. Veremos aqueles que adentraram por invasão e outros por permissão ao Estado brasileiro. Então você tem essa situação na qual eles começam a abrir, né, essa possibilidade, mas, por exemplo, quando houve essa possibilidade de professar outra fé, outro credo, né, outro culto, mesmo assim, pelo catolicismo ser a religião oficial, havia a proibição do proselitismo, não se poderiam evangelizar os católicos,
né? Não se poderiam evangelizar os escravos nem os indígenas, né? Então, o grupo que vinha para cá e que professava uma outra fé tinha que ficar fechado no seu gueto. E outra, se quisesse levantar um templo para o seu culto, sua adoração, mesmo que não se voltassem para os locais, essa edificação não poderia se parecer com uma igreja. Então foi aberto lá a primeira igreja no Brasil, a gente vai ver aqui, por um anglicano, só que não poderia se parecer com uma igreja. Tinha que ter uma outra aparência qualquer. Então ele é como que algo escondido, né? Então existia, mas tinha que ficar isolado ao seu grupo. Tinha que ficar particular, né? Aquele grupo de estrangeiros. Então, vamos dar início aqui ao desenvolvimento, conforme a gente vai passando aqui as informações. E a gente vai mencionando aqui também o nosso material, ok? Então, os primeiros grupos que entram por invasão, conforme ele vai abordar aqui. Dentre os que aqui invadiram, temos primeiro os franceses, tá certo? 1555, que tentaram se apossar da Baía de Guanabara e explorar o tráfico de pau-brasil, tá certo? Então, bem recente, em 1555. Junto com eles vieram os huguenotes, fugindo da perseguição na França. Então, você tem a situação lá que houve, né, reformas importantes na França, mas eles não lograram êxito no apoio da coroa, né, no apoio das autoridades, então ficaram como que clandestinos, né, na França. Então tinham esses huguenotes que constantemente eram perseguidos pelo catolicismo vinculado à coroa francesa. E tentaram aqui se estabelecer em 10 de março de 1557. O ministro Pierre Richier realizou o primeiro culto protestante no Brasil, na ilha de Serigipe, né, chamada pelos índios de Ilha de Serigipe, que ficava na Baía de Guanabara. 11 dias depois também celebrou a primeira Santa Ceia, mas infelizmente já em 5 de fevereiro de 1558, o vice-almirante francês Nicolas Durand Villegagnon, que era católico, teve discordâncias com os protestantes, inclusive voltou ao catolicismo, né, retrocedeu aí na sua decisão de tornar-se protestante, retornou aí ao catolicismo e abandonou aquela iniciativa, né, com os protestantes, os abandonou, puniu já alguns deles e também abandonou aquela missão francesa aqui, deixando aquele grupo que fosse massacrado, né, para serem mortos pelos portugueses. Também houve a invasão dos holandeses, então foram mortos pelos portugueses, aquele primeiro grupo. Aí houve também a invasão dos holandeses entre 1630 e 1654. E durante os 24 anos de invasão, em Olinda e em Salvador principalmente, chegaram a edificar 22 igrejas, então se estabeleceram aqui mesmo, né? Chegaram a levantar 22 igrejas de confissão calvinista, então o calvinismo era fortíssimo na Holanda e na Escócia, né? E estudar a língua, tá certo? 24 igrejas chegaram a levantar de confissão calvinista, né? E 170 ministros chegaram a trabalhar nessas terras. Então chegaram a haver 170 ministros de confissão calvinistas oriundos, né, da Holanda, que trabalharam aqui nas dominações holandesas em terras nacionais. Chegaram a trabalhar nessas terras. Chegou a haver a conversão de alguns índios, dentre os quais alguns tiveram a oportunidade de viajar para a Holanda e estudar a língua, estudar o holandês. Sabe-se de um que em 1631 retornou ao Brasil para trabalhar como tradutor entre os holandeses e os indígenas. Chamava-se Antônio Paraupaba. Antônio Paraupaba. Essa situação se estendeu até 1654, quando os holandeses foram expulsos e as populações que ficaram foram dizimadas. Essas foram as primeiras oportunidades do protestantismo no Brasil, que acompanharam os colonizadores que intentaram a invasão de territórios que estavam sob a coroa portuguesa, que favorecia o monopólio católico romano. Então você tem essas situações conforme estão sendo descritas, né? No primeiro momento, o patronato da monarquia para com a estrutura oficial do catolicismo, sendo os ministros católicos, né, padres, bispos, né, arcebispos, sob aprovação da coroa, e as ordens do Papa sob verificação do rei.
outros grupos independentes que obedeciam diretamente ao Papa também se instalaram. Aí você tem franciscanos e jesuítas trabalhando independentemente aqui. Depois você vai ter uma tentativa de invasão por parte dos franceses, 1555. O estabelecimento lá, o primeiro culto protestante celebrado aqui, né, por Pierre Richier. Depois você tem a invasão holandesa de 1630 a 1654. Chegam a haver 170 ministros calvinistas aqui durante essa invasão holandesa. Só que eles estão sempre concentrados, né, nesse contingente populacional holandês. Né? Os calvinistas que vieram com Villegagnon tiveram pouca oportunidade. Né? Logo que esse abandonou, eles foram então dizimados. E depois os que vieram com os holandeses permaneceram um pouco mais, mas também foram dizimados e a sua obra foi totalmente eliminada, destruída, quando os holandeses foram expulsos daqui e os portugueses, associados aí com os escravos e com os índios, destruíram totalmente esse trabalho. Então, essa foi a primeira tentativa, a primeira iniciativa, que foi por meio de invasão. Depois você vai ter a chegada dos protestantes ao Brasil vinda devido aos movimentos de migração, iniciado em 19 de fevereiro de 1810, quando Portugal assina um tratado de navegação e comércio com a Inglaterra. Aí você tem a situação na qual a armada inglesa venceu a espanhola, começa a dominar os mares, os portugueses, espertos como são, fazem tratados com os ingleses, né, para poder ter esse favorecimento. Depois eles vão ser ajudados também quando Napoleão conquista, né, todo o continente, estabelece inclusive a chamada Guerra dos 100 Anos, medindo forças, né, com o Império Britânico. Então ele fecha todos os portos na Europa. O último a resistir é Portugal. Depois Napoleão marcha para Portugal. Os britânicos, ajudando toda a coroa portuguesa, removem eles de lá e dão proteção, né, para chegarem até a colônia. E fundam aqui o Império Brasileiro. Né? Então a coroa, quando vem para cá, desenvolve extraordinariamente o Brasil. Então o Brasil mantém-se unificado, abre os portos para a Inglaterra, tá certo? E cria-se toda uma estrutura estatal aqui, diferentemente dos países aí de tradição espanhola, né? Que vão, por meio de revolução, formando pequenas repúblicas, né? Se emancipando da coroa espanhola, mas formando repúblicas muito pequenas e muito fracas. Enquanto que no Brasil, com a vinda para cá da coroa, né, nessa situação posterior, você tem uma estruturação do país. Né? O país mantém-se unido, se estrutura, tá certo? Organizacionalmente, né? Politicamente. Então você tem uma estrutura de governo muito forte com a coroa vindo para cá. E depois um processo no qual vão adentrar, né, um meio republicano agora, mas depois do país já ter sido fortemente estruturado. E aí, na situação que estamos narrando aqui, são tratados que Portugal já começa a estabelecer com os britânicos. E nesses tratados, como os britânicos eram mais fortes, conseguiram impor certas cláusulas favoráveis. Dentre elas, a cláusula de que nenhum inglês seria julgado em corte brasileira ou portuguesa. Né? Então não seria julgado senão por uma corte inglesa. Com esse tipo de tratado, abriu caminho para a vinda para cá de muitas famílias inglesas. Então eles vêm para cá e celebram seus cultos conforme a sua tradição. Então são anglicanos, né, na maioria das vezes. A igreja oficial da Inglaterra, né, o anglicanismo. Então eles se estabelecem aqui e celebram cultos, né, conforme a sua tradição anglicana. E aí eles têm liberdade já de cultuar, mas eles não vão se voltar para os povos locais. Né? Eles não vão se voltar para um trabalho evangelístico. Eles vão ter a liberdade. Agora, essa liberdade também custou bem caro, porque os portugueses, né, os católicos, eles de fato tentaram, eles assediaram o máximo que puderam para que isso fosse, senão eles fossem proibidos, né? Mas eles conseguiram, com o apoio da polícia, com o apoio, né, das forças armadas, conseguiram então se manter, mas se mantiveram apenas para os seus grupos, apenas internamente. Você tem essa situação então, ó. Chegada dos protestantes ao Brasil, vinda de movimentos de imigração iniciados em 19 de fevereiro de 1810, quando Portugal assina um tratado de navegação e comércio com a Inglaterra, no qual a Inglaterra tinha predomínio em relação a Portugal e pôde assim impor cláusulas favoráveis a si.
como uma que impedia que qualquer cidadão inglês fosse julgado em corte portuguesa. Isso abriu grande oportunidade para que muitas famílias e ministros da Igreja Anglicana se instalassem por aqui. E em 1822, o pastor anglicano Lourenço Colepe inaugurou o primeiro templo protestante, então o primeiro culto realizado por um calvinista huguenote. Primeiro templo aberto pelo anglicano Lourenço Colepe. Inaugurou o primeiro templo protestante sem a presença de igreja, sem a aparência de igreja, conforme ordenava a lei. Em 3 de maio de 1824, Então, essa informação, né, que coloquei aí agora ponto final, que agora vai uma outra situação. Então, primeiro, o Lourenço Colepe, tá certo? Inaugura o primeiro templo, que é de uma tradição anglicana. Então, o primeiro templo inaugurado aqui em território nacional. Em 3 de maio de 1824, começaram a chegar ao Brasil imigrantes alemães. Aí você tem outro processo, né? Primeiro foi uma tentativa de invasão, depois tratado com os ingleses, né? Agora algumas famílias vêm para cá se beneficiando desta liberdade devido a esse tratado assinado. E a situação agora será de imigração. Então o rei vai incentivar a imigração de contingentes populacionais europeus, conforme o próprio material nos explica, uma tentativa de branquear a população. Então a coroa está instalada aqui e quer promover modificações, trazer uma estrutura, tá certo, estatal para essa que era a colônia, né? Agora é o Império Brasileiro, e quer também que essa contingente, né, demográfico, que era muito negro e muito indígena, devido aos interesses que eles tinham aqui, de apenas ser uma colônia de extração, agora eles querem que tenha um contingente populacional mais europeu, né? Que tenham mais elementos da população europeia aqui, né? Então veja, chegaram ao Brasil imigrantes alemães, então uma vez que a coroa portuguesa tinha problema com a coroa espanhola, que inclusive invadiu Portugal durante um tempo, né? Tinha problema com os franceses, né, que também haviam combatido, e com os ingleses, que tinham muitas vantagens sobre eles se voltaram então para os alemães, para trazer para cá contingentes da população alemã, e o governo alemão, por sua vez, também achava interessante isso para diminuir a densidade demográfica no seu país. Estou convidados pela corte portuguesa, que pretendia branquear, né, entre aspas, a população brasileira, e como não tinha boas relações com a Espanha, com a França, abriram oportunidades aos alemães, que gostaram da iniciativa, pois pretendiam diminuir sua densidade demográfica. Os primeiros constituíram uma colônia em Nova Friburgo, e em julho do mesmo ano chegaram outros em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Mas em primeiro momento tiveram que celebrar seus cultos em casa e nas escolas que abriam para seus filhos. Somente olha só o tempo, hein? Somente de 1822, né, quando a gente tem essas informações aqui, 1824, aliás, 1824, quando começaram a vir para cá, somente em 1964 começaram a chegar os primeiros pastores luteranos, né, pastores enviados oficialmente pela igreja para pastorear o contingente populacional alemão que estava aqui, somente em 1964, para você ver o desinteresse, né, deles por missões. As iniciativas de grupos protestantes de fato foram demoradas, iniciando somente 350 anos após a vinda dos católicos. Aí, grupos independentes, né, de denominações que se organizavam, fundavam sociedades missionárias e que vinham especificamente para cá para fazer missões. Após a vinda dos católicos, 350 anos após, né, a vinda dos católicos. E isso deu-se, conforme já explicamos, devido ao fato de que as igrejas oficiais da Reforma estavam muito entrelaçadas com os estados onde trabalhavam, né, e não manifestavam interesse em missões. Então eles se voltavam somente para as populações daquele estado para suprir as suas necessidades, né, de culto, de ensino, né, de evangelismo dentro do seu próprio país. Sendo necessário a tarefa ser iniciada por irmãos e grupos independentes e que estes organizavam. Assim, em 1805, o inglês Henry Martin, um missionário anglicano, esteve de passagem em Salvador, tá ok? De caminho para a Índia, e pôde escrever em seu diário o clamor que fazia para que a igreja na Europa se interessasse pelo trabalho nessa terra,
que segundo ele tinha muitas cruzes, mas não a mensagem da cruz de Cristo. Então esse inglês tem essa primeira impressão, né? Ele em 1805, passando por aqui num navio, ficou um tempo em Salvador, né? E seguiu para a Índia, mas enquanto esteve aqui visitou alguns mosteiros, visitou algumas igrejas e teve essa impressão. São muitas cruzes e pouca mensagem acerca da cruz de Cristo. E escreveu no seu diário, né, esse clamor para que as igrejas na Europa se voltassem para cá, né? Esse clamor veio a ser atendido quando, por volta de 1835, a Igreja Metodista dos Estados Unidos envia Fontaine Elliott, diferente das outras comunidades protestantes que já estavam aqui, metodista, Fontaine Elliott, deixa eu ver aqui em que linha, Fontaine Elliott Pitts, para sondar a situação no Brasil. Este encaminha um relatório e incentiva a missão nesse país. A igreja envia em 29 de abril de 1836 o reverendo Justin Spalding, que, diferente das outras comunidades protestantes que estavam aqui, que vieram por imigração, trabalhando somente para suas comunidades, tá ok? Ele começa a voltar-se para a evangelização dos brasileiros, metodista, Justin Spalding, tá ok? Vindo aqui depois do relatório, né, enviado por Fontaine Elliott. Então ele vem para cá, metodista, e começa a trabalhar na evangelização dos brasileiros, com a estratégia de instalação de escolas de alfabetização. Depois pede ajuda e envia um Daniel Parish Kidner e sua família. Todos eles trabalham intensamente aqui até 1841, quando, com evangelismo e literatura, até que morre a esposa de Daniel e todos voltam para os Estados Unidos, interrompendo temporariamente a missão metodista. Então eles passaram por esse revés. A esposa, né, de Daniel, Daniel Parish Kidner, ela falece aqui com 22 anos, muito jovem. Ele então retorna para lá, né, para os Estados Unidos. Depois o Spalding também retorna, mas eles de fato suportaram muita perseguição da Igreja Católica, suportaram desaprovação do próprio governo, né, mas conseguiram desenvolver um trabalho muito intenso. Foram por muitos estados, distribuíam a interesse deles, que inclusive ele colocou, né, para a Igreja Metodista que os apoiava nos Estados Unidos, era inundar o Brasil de literatura. Então, tanto as escolas, né, de alfabetização, porque o povo, na grande maioria, tá certo? A massa esmagadora da população era analfabeta. Então, muitos das escolas que estavam aqui eram voltadas para as elites, né? Então, tinha uma massa populacional escrava, totalmente analfabeta, tá, ok? Muitos que vinham surgindo da miscigenação de negro com índio, de negro com branco, de branco com índio, tá certo? Muitos elementos da miscigenação que começavam a formar a população nacional, tipicamente brasileira, também analfabetos. Então, esses missionários viram nisso a grande entrada, tá certo? A grande porta de entrada, de interesse. Então, em vez de chegar já de cara confrontando, né, apontando erros, denunciando o catolicismo, as heresias, a idolatria, os erros, tá certo? Em relação ao modo de vida, eles primeiro partiram para o ponto de interesse. O quê? A alfabetização. Abrindo escolas de alfabetização, atraindo a população para essas escolas e com isso trazendo um evangelismo, né, parcialmente, trazendo o evangelismo de forma gradual e com isso surtiram um grande impacto, um grande efeito já entre os brasileiros, diferentemente dos grupos que vieram por imigração, que estavam voltados para seus próprios grupos, né, étnicos, né? Então, os anglicanos dentro dos ingleses, né, entre os ingleses, os britânicos entre os anglicanos, né, os anglicanos entre os ingleses, os luteranos entre os alemães, tá, okay? Então eles se voltaram para o contingente populacional do Brasil, os metodistas, tá, ok? Eles tiveram que interromper durante um tempo, mas depois eles vão retomar esse trabalho. Depois desses primeiros esforços, seguiram uma missão independente liderada pelo médico escocês Robert Hyde Kelly, de 1855, um congregacional que já havia passado por Portugal e trabalhava fundando igrejas independentes. Olha a mentalidade dele, ó, interessante. As igrejas independentes, essa mentalidade congregacional, né? Então a igreja que é fundada ali, ela
ela tem que se manter pelas suas próprias pernas. Ela tem que se gerir, tá certo? Se autogerir. E ela se adapta ao local. Ela adota características locais, identidade nacional. E ela é governada pelos seus próprios integrantes. Então ela segue independentemente da igreja que está no local de origem. Então mesmo que o missionário tenha se originado num país estrangeiro, ele vem para cá, comunica o evangelho, forma a primeira grupo de cristãos e estes passam a se autogerir. Então é uma mentalidade muito interessante. Fundando igrejas independentes das igrejas norte-americanas, semelhante a